Só que a história de Yosef hoje, ela envolve muito Yehudá, né? Yehudá representando a casa de Yehudá e Yosef representando a casa de Israel, que são as 10 tribos perdidas. E essa paraxá, ela traz um jogo de situações, um jogo de acontecimentos que Yosef fez questão de promovê-los, né? Mas o mais interessante dessa paraxá é o seguinte: quando um Ahi, um irmão seu, ele falar para uma pessoa estranha: olha, toma cuidado com fulano, porque o que você falar para fulano, fulano vai entender ao contrário. Toma cuidado com aquela pessoa. Toma cuidado com o meu irmão. Se o que você falar para ele, ele vai entender ao contrário. Então você toma cuidado com o meu irmão. Então como que nós fazemos? Para uma pessoa estranha, você fala para essa pessoa estranha: ó, fulano de tal, toma cuidado com o meu irmão, que o que você falar para ele, ele vai entender ao contrário. O que que isso significa? E o que que isso tem a ver com essa paraxá? Os irmãos de Yosef estavam entendendo o que Yosef estava falando, desde quando eles foram para o Egito comprar os alimentos? Não. Eles não estavam entendendo nada. Mas Yaakov estava entendendo alguma coisa? Acho que sim. Yaakov estava. Então, Yosef falava e fazia coisas, tinha comportamentos ao contrário. Ele parecia que estava sendo arrogante, duro, mal intencionado, sem justiça. E os irmãos com aquele medo, né? Lá do governador lá do Egito. Porém, Yaakov manda levar jumentos carregados de perfume, de óleo, de comida, de um monte de coisa, que eram até as coisas que Yosef mais gostava, né? Então, quando uma pessoa estranha, você encontra com uma pessoa estranha que conhece um irmão seu da Emuná, e você falar para essa pessoa assim: ó, fulano de tal, você toma cuidado com aquele meu irmão lá, que o que você falar para ele, ele vai entender ao contrário. O que Yosef estava falando, os irmãos não tiveram cuidado, porque eles entenderam do jeito que estava sendo falado, e não o contrário. Se eles entendessem o contrário, eles tinham entendido desde do início que era Yosef, e não Sefanat Panear, o grande governador do Egito. Mas Yaakov estava entendendo ao contrário. Então, quando você fala isso, né, uma pessoa que você não conhece, que está entre você e um irmão, e as pessoas sem Torá, geralmente as pessoas que ainda não conhecem a Torá, que vão fazer uma techuvá, então você fala assim: ó, fulano, cuidado com o meu irmão ali, porque ele entende ao contrário. Se os irmãos de Yosef tivessem entendido ao contrário, eles tinham entendido que era Yosef, e não que era governador do Egito. A mesma coisa é a história de Mashiach. As coisas que Mashiach fala, e as coisas que as pessoas contam de Mashiach para Yehudá entende tudo ao contrário e rejeita o Mashiach. Eles tinham rejeitado Yosef até quando eles foram lá no Egito. A única coisa que eles queriam era a comida. Eles não queriam Yosef. Porque Yosef era um escravo. Como é que Yosef é o governador do Egito? Não tem lógica. Então, tudo que eles entendiam era o contrário. Então, um israelita, quando ele vai falar de outro israelita, e ele fala isso, ele não está falando mal, muito pelo contrário. Ele está elogiando o outro israelita, dele ser uma pessoa que presta atenção, uma pessoa que compreende, uma pessoa que está atenta. Porque nós, israelitas, nós temos que ser atentos. Geralmente, a pessoa que vai ouvir que ela não tem Torá ainda, ela vai falar: ó, cuidado com o fulano de tal, porque ele falou mal de você para mim. Ele falou para mim que tudo que eu falar para você, você vai entender o contrário. Porque o Goi, quando ele vai falar de uma pessoa para outra, ele não tem aquele zelo, aquele cuidado, né, de falar algo com justiça.
Então, muitas coisas que ele vai falar para outra pessoa de você, vai estar tudo errado, vai estar tudo torto mesmo. Mas quando é um israelita, ele fala assim, ó, fulano de tal, toma cuidado, porque tudo que você falar para fulano de tal, ele vai entender ao contrário. Porque a pessoa vai falar mal de você para o outro, né? E o outro vai entender, não, eu tenho certeza que ele não falou mal de mim. Certeza. Um israelita funciona dessa forma. E é o que acontece com essa paraxá. E aqui nós temos a história de Yosef e de Eldá. É em torno desses dois que a paraxá ela circula. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós escutamos, com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós pensamos. E a nossa paraxá, Bereshit 44, ela começa assim. E ele ordenou ao mordomo da sua casa, ele quem? Yosef. Dizendo, preencha os sacos dos homens de comida até eles poderem levar, e ponham o dinheiro de cada homem na boca do saco que lhes pertence. E porás minha taça, a taça prateada, na boca do saco do mais novo, e o dinheiro de seu trigo. E ele fez de acordo com a palavra de Yosef, tinha falado. De manhã, ao romper do dia, os homens foram despachados, os jumentos. E quando eles tinham saído da cidade, não estando longe, Yosef disse ao seu mordomo, levanta-te, siga os homens, e quando tu os alcançar, diga-lhes, por que vós recompensastes mal com o bem? E por que o ímpio, ele tem mania de recompensar o mal que ele está tendo ali, a aula que ele está tendo? O bem, ele tem que fazer o mal? E será que o coração de um israelita vai se subjugar ao mal do ímpio? Não vai. Claro que não. Às vezes no olho do goi, o israelita pode até fazer algo que realmente vai passar por ser injusto. Mas por justo não. O israelita, não. Infelizmente, ele não faz uma injustiça, mas sim justiça. Justiça. Felizmente ele faz uma justiça. E a grande questão é essa. O justo, ele sempre vai buscar o bem. O tempo todo o justo vai buscar pelo bem. E não deixar o mal tomar conta, deixar o mal entrar no coração. Porque quando uma pessoa fala mal de outra pessoa, aquela pessoa que realmente ela é injusta, e fulano falou isso de você. Quando a pessoa já tem uma tendência do mal, o que ela pega aquilo que ela ouviu? Realmente, fulano de tal não é de confiança, está falando mal de mim. Agora, e quando é justo? Uai, vai que o que a pessoa está falando é um defeito meu que eu preciso de corrigir. Vai que eu preciso corrigir isso. O justo sempre vai trilhar por esse caminho. Agora, o ímpio não, o injusto não. Ele vai, se falar bem, ele está achando que está falando mal. É totalmente diferente. O ímpio não dá para entender ele. Não. Porque se você faz, por mais que você toque em um assunto e não esteja falando mal, ele já leva para aquela pessoa sempre que leva, falando mal. Sempre vai permear pelo lado ruim. Se você toca algum assunto que a pessoa precisa de conserto naquela área, aí ele rebenta tudo. Aí que leva para o lado mal mesmo. Coloca inimizade no meio de dois. Ele coloca inimizade entre duas pessoas. É isso que ele faz. É isso. Vai para o lado da malícia. Agora, aqui no caso de Yosef, tudo que Yosef estava fazendo é para tentar extrair a justiça, a bondade do coração dos irmãos. Quebrar um pouco da dureza do coração. É por isso que ele faz esse jogo aqui, ó. Um teste. Mas para quê? Para extrair o bem. Só que olha só como é que é a diferença. Yaakov, como ele já era espiritualmente muito elevado, a hora que Yaakov escutou as histórias, a hora que ele percebeu o que estava acontecendo, tudo estava acontecendo, ele falou, opa. Só que ele ficou caladinho. Ele não falou nada. Deixa eu ver isso direito. Vamos ver o que vai acontecer. Eu confio em Elohim. A minha emuná, a minha fé é com Elohim. Eu não confio em homens. Alguma coisa aqui está diferente. Alguma coisa boa tem aqui. E os filhos dele tudo tremendo de medo daquele faraó, lá do governador do Egito.
cara mais esquisito, enche o saco lá de comida, ainda pega o nosso próprio dinheiro e coloca lá dentro. Aí, esse cara é meio esquisito. Fica culpando a gente disso. Muito estranho esse negócio, mas o pai, o coração dele que não tinha maldade, era muito elevado. Ele, opa, alguma coisa aqui está diferente. Tem alguma coisa boa nisso aqui. Baruch Hashem. E o jogo de Yosef com os irmãos era mais um jogo de elevação. De elevação, Quem Baruch mais Hashem. estava ganhando naquele jogo de experimento eram os próprios irmãos. Os próprios irmãos, Baruch Hashem. Então vamos para os nossos comentários da Parashat. Yosef versus Yehudá. Qual que é a diferença de Yosef e de Yehudá? E como que é essa diferença em questão de reinos? E como que é essa diferença em questões pessoais? Será que nós temos um pouquinho de Yosef e um pouquinho de Yehudá? Ou será que nós estamos precisando e nós não temos, nós estamos... Tem que ter um pouquinho de cada. Porque se a gente não tem um pouquinho de cada, a gente tem dos outros. Tem dos outros. Tem do Egito. Do Egito. E aí é que é o problema. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Yosef tem um papel fundamental para Israel no Egito. Olha só, Yosef, ele tem um papel fundamental para Israel no Egito. Então, nós, em relação ao Egito, que é o mundo, nós temos que ter um papel fundamental também. Como é que é a nossa relação com o mundo? Porque o mundo é um grande Egito. Da mesma forma, Yehudá, olha só, tem muita importância para Israel na Terra Prometida. Yosef, você ser Yosef no Egito é importante, mas você ser Yehudá dentro da Terra Prometida é importante também. É muito importante. Baruch Hashem. Então é isso. Se eu estou dentro da Terra Prometida, eu tenho que ser tipo Yehudá. Se eu estou no Egito, eu tenho que ser tipo Yosef. Yosef, ele foi contaminado pelo Egito? Nunca. Nunca. Nem sendo governador. Olha a oferta que o Egito fez para Yosef. Eu vou colocar você para ser governador de todo o Egito para ver se eu ganho você para mim. Nem isso o Egito conseguiu ganhar Yosef. A gente vê que as influências de Yosef influenciou o Egito, mas a do Egito Não influenciou Yosef. Não influenciou Yosef. Olha a firmeza espiritual que Yosef. Um pouco dessa firmeza espiritual de Yosef se dá pelo fato de ele conviver muito com o pai. Que o pai ensinava a Torá para ele. Olha só, a Torá entrando novamente no coração da pessoa. Como que a pessoa fica? Testemunho de Jacob para ele também, né? É o testemunho de Jacob. Então Yosef ele tem um papel fundamental para Israel no Egito, da mesma forma Yehudá tem muita importância para Israel na Terra Prometida. Yosef e Yehudá sempre estão liderando alguma situação frente às 12 tribos. Então, como nós fazemos parte das 12 tribos, em certos momentos nós temos que ser como Yosef. Em outros momentos nós temos que ser como Yehudá. Agora eu tenho que saber qual momento que eu sou Yehudá e qual momento que eu sou Yosef. Baruch Hashem. A raiz de tudo isso inicia na divergência entre Rachel e Leia. Olha onde é que começa a herança dessa situação de Yosef e Yehudá. Olha onde eles herdaram algumas características. É por isso que a gente fala, os pais, eles têm influência diretamente nos filhos, assim como os avós, os bisavós. Agora, tanto vai heranças boas, como também vai heranças ruins. Se eu recebo uma herança boa dos meus pais, o que eu tenho que fazer com ela? Eu tenho que aperfeiçoar, eu tenho que melhorar. Mas e se eu recebo uma herança ruim? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que aniquilar ela. Quando Yosef ele foi para o Egito, é lógico que ele recebeu tanto herança boa como negativa dos antepassados dele. A gente vê alguma herança negativa em Yosef? Mas e nos irmãos dele? Essa é a diferença. E a herança, aqui no caso, é muito clara de Raquel
para Yosef, que ele era filho dela, e de Léa para Eldá. Lembra que quando Jacó chegou na casa de Lavano, para conhecer as filhas de Lavano, a primeira que saiu para fora foi Léa, para cumprimentar Jacó. E Eldá ele era saidão também. A hora que acontecia uma coisa, ele ia lá ver o que estava acontecendo. De quem que é essa característica? De Léa, mãe de Eldá. Agora, a Torá fala que Yosef era belo, era bonito. Ainda mais com as túnicas, né? Todas coloridas, né? Cheia de cores. Então Yosef era muito bonito, ao ponto da mulher de Potifar desejar Yosef, porque ele era muito bonito. E olha que os homens egípcios, assim, por ser uma nação muito poderosa, se alimentavam bem, se vestiam bem, eram homens muito bonitos. Mas a hora que ela viu aquele israelita, ele era mais bonito que todo mundo. Agora, de quem que Yosef herdou essa característica? E Jacó se apaixonou por quem? Porque ela era muito bonita. Ó, Yosef também, muito bonito. Herança. Baruch Hashem. Então, as heranças que nós temos dos nossos avós, bisavós, dos nossos pais, que nós vamos lançar em nossos filhos, nós temos que aprender a corrigir. E não permitir que elas virem herança, que eles recebam essas heranças malditas. E as coisas boas nós temos que aperfeiçoar. Baruch Hashem. Então, a raiz de tudo isso inicia na divergência entre Rahel e Leia, e as duas tinham divergências. E Eldá e Eus também tinham divergências. Diante de Jacó, a raiz de tudo isso inicia na divergência entre Rahel e Leia diante de Jacó. Existia divergência entre Yosef e os seus irmãos diante do pai? Yosef era tratado de uma maneira e os irmãos eram de outra. Yosef era preferido, os irmãos eram secundários. Rahel era preferida e Leia era secundária. Vocês estão vendo que são características muito semelhantes? E foram herdadas. Baruch Hashem. Rahel representa o coração de Jacó, o sentimento, a emoção de Jacó. E Leia representa a mente de Jacó. Assim como Yosef e Eldá. Apesar de Rahel ser o coração de Jacó, é Leia que gera o primeiro filho de Jacó. Porque Rahel ficou muito tempo sem ter filho. Reuven, o primogênito de Jacó, obteria a liderança das tribos, que ele era o primogênito, se não fosse seu pecado contra seu pai, que ele se deitou na cama de Jacó, lá no quarto de Bilhá. Como resultado, seus direitos são dados em 3 níveis. O pecado de Reuven, ele foi dividido em três grupos de bênçãos de primogenitura. E foram entregues para 3 de seus irmãos. O primeiro, o sacerdócio, que era para Reuven, foi dado para Levi. O sacerdócio foi para Levi. A realeza, a monarquia, foi dada para quem? Eldá. Mas e a primogenitura em si? Quem que era tratado como primogênito dentro de casa, na casa de Jacó? Yosef. Então, quando nós pegamos as brachot, as bênçãos das Toledot, das gerações, aí você percebe que Levi ficou com o sacerdócio, que é uma parte da bênção da primogenitura, e Eldá ficou com a monarquia, e Levi ficou... Yosef, ele ficou assim com a primogenitura em si, mas só que ele não tinha bênção de rei e nem de sacerdote, mas ele é tratado como primogênito. Olha só o que aconteceu com a bênção da primogenitura. Nunca se esqueçam dessa divisão aqui, futuramente vocês vão precisar dela. Baruch Hashem. Claramente podemos observar no comportamento de Jacó que ele passa a dar mais honra a Yosef, filho de Rahel, após a morte dela.
Parece que Jacó sabia que havia uma bênção especial nela. E isso continua em seu filho Iosef. Iosef tem sonhos em Canaã com seus irmãos, mas são os sonhos de Faraó no Egito que realizam os sonhos de Iosef. Os sonhos que Iosef tinha em Canaã foram realizados? Só deu dor de cabeça para ele, né? Mas e os sonhos do Faraó? Abençoou Iosef. Iosef, o escravo, o prisioneiro, o homem mais pobre do Egito, o homem mais importante do Egito, o mais alto do Egito, abençoou o homem mais pobre, prisioneiro na prisão. A situação de Iosef era tão ruim, era tão baixa diante da hierarquia egípcia, da sociedade egípcia, que Iosef virou escravo vendido pelos próprios irmãos e ainda virou prisioneiro no Egito. Olha, ele tinha dois cargos lá no Egito. Ele era prisioneiro e era escravo. E o homem mais elevado do Egito, o faraó, abençoou ele. Olha só como é que funcionam as coisas. Como é que são as coisas do nosso Criador. Baruch Hashem. Em seguida, eles têm um encontro no Egito. Os irmãos, né, de Iosef. Em seguida, eles têm um encontro no Egito e percebem que mesmo contrariando seus atos ruins, Iosef alcança os sonhos. Alguma coisa que eles fizeram contra Iosef impediu do sonho de Iosef se realizar? Por quê? Porque quando o Eterno decreta, ninguém impede. Não adianta. Eu acredito também pelo fato também de Iosef não ficar olhando para a maldade que os irmãos fizeram. Era isso que eu ia falar agora. Isso ajudou muito. Tá vendo como é que é a rua do Eterno? Eles a alcançar a bênção. Porque se por mais que o Muito Eterno bom. tivesse decretado a bênção, ela podia vir, tinha. A gente sabe que ela ia demorar mais, né? Baruch. Porque a história podia ser totalmente Diferente, mudada. totalmente Em mudada. vez de ter esse poder de mando lá no Egito, em vez do Egito, para abençoar Judá, Israel, teria que ser de Israel para abençoar o Egito. O Egito. Toda a terra. Exatamente. Exatamente. Baruch Hashem, é isso mesmo. É isso mesmo. Então se curvam diante dele cumprindo seus sonhos. Iosef vence e Eudá que fica em posição de servo. Iosef se torna líder do Egito, do mundo e de seus próprios irmãos. Ele é protetor e o sustento deles e de seu velho pai Jacó. Olha só, quando um justo ele é elevado, ele é honrado no meio da sociedade, quando as pessoas abençoam um justo, o justo abençoa todas as pessoas. Olha o que acontece com Iosef. De escravo e prisioneiro, ele virou governador do Egito. E seus irmãos se curvam diante dele, o pai dele se curva diante dele, até o faraó teve que se curvar dele, porque se não fosse Iosef, o faraó continuaria sendo faraó, porque o Egito ia acabar. Então todos se curvaram diante de Iosef. E mesmo que todos se curvaram diante dele, ele não tratou ninguém abaixo dele. Muito pelo contrário. Por mais que foram injustos, julgaram, condenaram, foi para a prisão, acusaram de todo tipo de coisa, em momento algum, ele foi injusto com quem quer que seja. Muito pelo contrário. Ele abençoou aquelas pessoas que amaldiçoaram ele. Olha o que é um servo do Eterno. Olha como é que é um justo do Eterno. Agora, isso aconteceu porque era um decreto do Eterno. Se ele quisesse ser governador do Egito, e o Eterno não tivesse dado esse decreto, não adiantava nada, ele não ia ser nunca. Mas tem um detalhe. Quando o Eterno decretou que ele seria governador do Egito, durante toda a caminhada de Iosef, ele se manteve sempre justo. Então, por isso que ele alcançou essa bênção. Imagine se no meio dessa caminhada aí, ele tivesse tropeçado, feito algo de errado, cedido aos encantos da mulher de Potifar.
Ou se quando ele fosse governador e os irmãos chegassem lá, ele começasse a maltratar, a vingar, a julgar, a fazer justiça com as próprias mãos. Como é que seriam as bênçãos de Yosef? Será que teriam tantas bênçãos assim? Será que ele teria chegado a esse nível? Claro que não. Yosef, ele se torna líder do Egito, do mundo e de seus próprios irmãos. Ele é protetor e o sustento deles e de seu velho pai Jacó. Qual o efeito de tudo isso? Israel sai do Egito sob o comando de Moshe. Depois de muitos anos, né, Israel sai do Egito. Israel sai do Egito sob o comando de Moshe, da casa de Levi. Então, Israel, ele sai do Egito, comandado por Moshe, que era da casa de Levi. Porém, Yahushua Benum, descendente de Yosef, é que lidera as 12 tribos para conquistar a terra prometida. Foi Levi que conquistou a terra prometida? Ou foi Yosef? Yosef, através de Yahushua Benum. Foi através do sacerdócio, foi através de Levi que se sai do Egito. Mas para entrar na terra prometida é através de quem mesmo? Yosef. Quer sair do Egito? Você quer sair do Egito? É pelo sacerdócio. Você quer entrar na terra prometida? É através de Yosef. E quem é que vai governar a terra prometida? Daqueles que saíram do Egito e entraram na terra prometida. Quem que vai governar ali então? Yehudá. Olha, aquelas 3 divisões da bênção de Rúven, da primogênitura que foi dividida. Está vendo como é que o Eterno trabalha perfeitamente? A gente é que não consegue ver muita coisa. O Eterno é justo, o Eterno é bom, é sábio. Baruch Hashem. Israel sai do Egito sob o comando de Moshe, que é da casa de Levi. E Yahushua Benun, descendente de Yosef, que lidera as 12 tribos para conquistar a terra prometida. Depois temos Gideon, vencendo o domínio estrangeiro, e sua casa governa Israel por 369 anos. Novamente aqui temos a casa de Yosef governando. Além disso, Shiló, onde o tabernáculo ficou estabelecido depois que entrou na terra prometida. Entre as tribos, ficava em Shiló, território de Yosef. Novamente Yosef. Então toda vez que Israel perde a terra, é Yosef que reconquista a terra. Aí eu tenho que ser Yosef. Perdeu? Seja Yosef. Que você vai dominar o Egito. Mas não é Yosef que domina, que governa a terra prometida. É Yehudá. Quer sair do Egito? Levi. Quer entrar na terra prometida? Yosef. Vai para o Egito? Vá como Yosef. Conquiste o Egito como Yosef. Quer ficar na sua terra prometida? Yehudá. Baruch Hashem. O próprio rei Shaul, o primeiro rei de Israel, era descendente de Rachel, da linhagem de Benjamim. Olha que maravilha. Temos, portanto, uma disputa entre os filhos de Rachel e Leia. Então, em certa posição, quem está na frente é Yosef, conquistando o mundo. Em outra conquista é Yosef, em outra conquista é Benjamim, e cada um, e Levi conquista uma coisa, cada um conquista algo. Não é um que é melhor do que os outros. Por isso que o Eterno divide. Parceria. E até chegar na realeza, durante o tempo do juiz, Sim. houve um tempo que cada juiz era de uma das tribos. De uma das tribos. Ali tinha... Exatamente. Baruch Hashem. Então, Não era um só que dominava tudo. Né? Não era só um. Teve um representante de cada É aquilo que o Eterno determina, não é aquilo que nós queremos.
Em cima dessa dominância de conquista, de perda, reconquista novamente, a gente vê que aí está tendo um trabalho comunitário, né? Todos somos especiais. Todos somos. Cada um tem um mérito de uma parte da conquista. Cada um tem um método de trabalhar, cada um tem uma missão, né? Uma missão de trabalhar. Cada um tem sua missão própria. Mas a gente vê que todas as missões ali são importantes. Coopera um para com o outro. Um coopera para com o outro. Esse é o reino. Esse é o reino. O reino não é uma pessoa. É igual a gente costuma falar aqui das nossas parachotos, né? Comunidade não é uma pessoa que fica ali ensinando só ele, não. Ele não é líder de nada, não. Ele é servo, ele está aqui para servir. Todos têm que ter um tipo de trabalho. Um faz uma coisa, o outro faz outra. Um se responsabiliza por uma coisa, o outro pela outra. Não é um só. Comunidade israelita não tem chefe, não tem cacique, não tem dono, não tem líder. A gente vê isso aí sendo um trabalho. Quando eu vejo essa conquista, eu vejo um trabalho mochave. Mochave. A mochave, ela não pode ser a ideia de um. Quando ele traz uma ideia, aquela ideia ela tem que estar sujeita a opiniões, a visão do outro, a condição do outro. É assim que funciona. É por isso que nas comunidades israelitas nós não temos líder. Ah, fulano de tal é o líder. Não, não é assim. Pode ter uma pessoa que responda pela comunidade. Uma pessoa que representa. Mas ele ser líder e chefe das outras, não é. Não tem membresia. Isso não existe. É o Eterno que é o nosso rei, não é homem. É o nosso líder. Baruch Hashem. Então, o próprio rei Shaul, descendente de Rahel, da linhagem de Beniamim, ele é da linhagem de Beniamim. Temos, portanto, uma disputa entre os filhos de Rahel e Leia. As lutas de Melech Shaul e de Melech Davi de Eudá e Shaul de Yosef. Davi de... Quem era a mãe de Davi? Lia. Quem era a mãe de Shaul? Rahel. Olha só a disputa. As lutas de rei Shaul e de rei Davi apenas confirmam a disputa entre Rahel e Lé pelo amor de Jacó. O reinado de Davi em Hebron, no reino de Eudá, por 7 anos, contra o reinado de Shaul, no reino de Efraim, sela a divisão de como será a soberania de Israel. Então, aí depois que Shaul, que ele governava numa região, e Davi governava em outra região. Isso gerou uma herança onde futuramente as tribos dividiram em 2 reinos. O reino do sul, que é o reino de Eudá, e o reino do norte, que é o reino de Efraim. Então, o que os pais fazem, isso lá na frente vai acontecer com os filhos. É por isso que nós, pais, nós temos que nos corrigir nos nossos erros, não praticá-los. Porque os nossos filhos vão fazer muito pior do que a gente. Então, aquilo que é bênção, o que nós temos que fazer? Melhorar. Aquilo que é errado, o que a gente tem que fazer? Corrigir. Pronto. Baruch Hashem. Shabbat Shalom. As lutas de Melech Shaul e Melech Davi apenas confirmam a disputa entre Rahel e Lé pelo amor de Jacó. O reino de Davi em Hebron, no reino de Eudá, por 7 anos, contra o reino de Shaul, no reino de Efraim, pela divisão de como será a soberania de Israel. E olha que o reinado de Davi foi quantos anos? 7. E 7 é um número importante. Baruch Hashem. Uma coisa é a guerra das nações contra Israel. Outra coisa é a guerra de Israel contra Israel. Então, uma coisa é o Goi estar contra nós. É aquele que não é da nossa emuná estar contra nós. Outra coisa é a gente, é um de nós estar contra o outro. É muito pior. E é muito mais pecado. Porque tem que estar na união. Tem que estar na união. Ah, mas errou, fez errado. Tudo bem, vamos ajudar quem errou a corrigir. Não é tacar pedra, acusar, porque não adianta eu apontar o dedo para outra pessoa, sendo que eu também peco. Eu também preciso de ser corrigido. Todos nós precisamos de ser corrigidos.
É um cuidando do outro, no erro e no acerto. Agora, para a gente fazer churrasco, é todo mundo amigo. Agora, quando pisa no carro do outro, aí não, aí já é inimigo. Aí, para um pouquinho, que tipo de amigo que é esse? É por isso que o Eterno nos deu filhos. A faca de consertar o churrasco vai virar lança. A faca de cortar a carne do churrasco vai virar lança para atacar o seu companheiro. O amor tudo suporta. O amor tudo suporta. A gente não precisa não é o caso de concordar com o erro das pessoas. Não é esse caso. Ah, então eu vou concordar com o erro de fulano ou de Beltrano? Não, não é isso. É ajudá-lo a se corrigir. Agora, é como o nosso irmão falou, né? Não é eu pegar a carne do churrasco e ela agora vai virar espada. Não é isso. A questão não é essa. Isso está errado. Então, uma coisa são as nações contra Israel, que é terrível. Outra coisa é Israel ser contra Israel. Isso é pior ainda, e além de ser um pecado gravíssimo. Baruch Hashem. Sem contar que Israel, sendo contra ele mesmo, ele fica facezinho para os opositores dele atacar ele fica... ser vencido pelo inimigo. Exatamente. Ele fica vulnerável aos inimigos. Ele se enfraquece. E espiritualmente a mesma coisa. A mesma coisa também. Se ele tiver unido, né? Um ajuda o outro. Então, se um pecou, para que ele não continue caindo, vamos ajudá-lo. Vamos ajudar. E ajudar não é dizer que é concordância. Não é concordância. A pessoa se corrigir para ele poder ser elevado. Exatamente. E para quando será o governo de Davi sobre todo o povo de Israel? Davi, descendente de Léa, separa Jerusalém como centro da monarquia e sacerdócio de Israel na casa de Eudá, que mais tarde é construída por Shlomo, seu filho, porém no território situado na casa de Benjamim, filho de Israel. Olha que coisa mais maravilhosa. Davi, descendente de Léa, da casa de Eudá, ele separa a cidade de Jerusalém, ou Shalem, onde morava o rei Melquisedeque, né? Ele separa a cidade do grande rei, do Melquisedeque, rei de justiça, como centro da monarquia e do sacerdócio de Israel, do reino de Eudá. Só que essa construção, que foi feita depois pelo seu filho Shlomo, ela está situada no território de Benjamim, filho de Rahel. De Rahel, descendente de Yosef. Aliás, irmão de Yosef. Então, por que o Eterno não permitiu que Davi levasse a capital espiritual e da monarquia para o reino de Eudá? Para ficar só tudo com Eudá. Agora Eudá tem tudo. Tem a monarquia, tem o reino, tem tudo. Ele reconhecia, né, a outra tribo. Porque o Eterno tinha feito aqueles 3 decretos, né? Da primogenitura lá de Reuven, que ele dividiu Levi, Eudá e Yosef. Então, Davi, ele não podia construir, olha a visão profética de Davi, a visão espiritual de Davi. Ele podia muito bem ter feito isso lá no reino dele, na casa de Eudá. Aí pronto, ia ficar 100% rei só de Eudá. Não, mas o castelo, o templo, o tabernáculo, ele lá em Benjamim, que é a casa de Yosef, de Benjamim, que é irmão de Yosef. Yosef, ele não pede para levar Benjamim lá no Egito, que é o último que vai para o Egito. Aí tem muita coisa que a gente poderia estar explorando nessa questão aí, em questão de profecia, mas vamos passar isso para outro dia, Baruch Hashem. Tudo parecia resolvido, mas com a morte de Shlomo, Yerovam, descendente de Yosef, separa o reino do norte sob o regime espiritual de Yosef, contra o reino do sul, sobre o regime monarca de Eudá. Muitas tribos descendentes de Léa se unem no reino do norte, o reino de Yosef. E Benjamim, muitas tribos descendentes de Léa se unem ao reino de Yosef.
As 10 tribos do norte, alguns eram descendentes de Léa. E Benjamim, que é descendente de Rachel, que é mãe de Yosef, se junta com Eudá. Olha, misturando as tribos. O filho de Léa, que é Benjamim, se une com Eudá, que foi o último que foi para o Egito, que era o que Yosef contava lá, ele queria que fosse. O meu irmão mais novo, o meu irmão com a minha mãe. E os filhos de Léa se unem com Yosef no Reino do Norte. Olha os irmãos se unindo e as profecias caminhando para se cumprirem. Baruch Hashem. E Levi, os sacerdotes, ficam misturados entre todas as tribos. Aqui temos uma grande mistura. Aqui misturou sacerdócio, a monarquia e a primogenitura. Muita coisa está sendo corrigida aqui. Baruch Hashem. Essa divisão resultou no exílio do Reino do Norte. As 10 tribos perderam a terra e a monarquia e foram lançadas entre as nações. Não foi isso que aconteceu com as 10 tribos? O reino do Sul e Eudá não foram totalmente dispersos, mas se misturaram entre Eudá, Levi e Benjamim. Porque o reino do Sul ficou o reino de Eudá, o reino de Benjamim e os levitas que trabalhavam ali no templo. Segundo Yehezkel 37, do verso 22 ao 25, diz que as tribos ficarão debaixo do governo de Davi. Mas o que significa a disputa entre Yosef e Eudá, Rachel e Léa? É muito mais que o sacerdócio e monarquia. É muito mais que apenas domínio e poder, mas o desejo profundo de servir a Elohim sem precisar disputar com outro ser humano. É o descobrimento individual de ajuntar para ser, é o descobrimento espiritual de ajuntar para ser, do que se dividir para ter, que é a base do egoísmo. O que é o egoísmo? Só eu que quero, só eu que posso ter. Você tem, mas eu quero o que você tem. Você é, eu quero o que você é. E quem quer ter, ele tem que dividir. Mas quem quer ser, ele tem que unir. Então ele trabalha em prol de todos, para que todos sejam, porque ele quer ser. Então, aqui não cabe egoísmo. Então, qual é o segredo da união das tribos? É ser e não ter. E você sendo, você tem muito mais poder de ter, porque você não está dividindo. Baruch Hashem? Ser é servir. Ser é servir. E a proposta para agora é conforme o reinado de Davi. De Davi, não de Yosef. De Yosef já está acontecendo, agora vai entrar o de Davi. Baruch Hashem? Quer que eu tire foto? Cada pessoa identifica seu propósito de vida, cada um de vocês, cada um de nós, eu, cada pessoa identifica seu propósito de vida, a partir daí articula suas ações. Cada um que tem o seu objetivo de vida, a partir do que ele quer, do que ele gostaria de ter, de como que ele quer viver, a pessoa começa a articular como vai conseguir aquilo, como ele vai agir para conseguir aquilo. Todo ser humano é assim. Os irmãos de Yosef, eles não se integraram aos sonhos de Yosef. E talvez Yosef não conseguiu expressar a salvação que estava contido em seus sonhos. Então o fato deles não conseguirem se integrarem aos sonhos de Yosef, de saber o que realmente era o sonho de Yosef, eles não se preocuparam com isso gerou nele as ações que eles praticaram. Pegaram Yosef e venderam como escravo. Por outro lado, Yosef, talvez, por ser muito filhinho de papai, por ele ser muito assim paparicado, né, muito manhoso, os pais paparicam demais, né? Principalmente, né, vai paparicando demais, o filho ele não consegue se comunicar e se expressar bem.
Então, por um lado, os irmãos de Yosef não conseguiram interpretar e se integrarem aos sonhos. Eles achavam que aquilo era uma ofensa, era um perigo contra eles, era uma disputa. E Yosef também, por ser muito mimado, não conseguia se expressar, porque estava tranquilo. Aí eu vou me expressar para quê? Se eles quiserem, eles aceitam. Se não quiser, não aceita. É o pequeno ditador que os pais costumam criar. Faz tudo que o filho quer, aquela preocupação exagerada, atende a todos os desejos. E quando ele vai lá para o mundo não vai fazer tudo que o filho quer. O mundo não vai atender todos os desejos do filho. O que acontece com esse filho lá no mundo? Vai se decepcionar. Vai virar escravo. Vai virar escravo. Esse é o problema. Atende todos os desejos do filho. O menino vai ser depressivo. O menino cai, vai correndo para acudir, não deixa ele se virar um pouco. Atende os anseios do filho para o filho não chorar. Porque o filho é assim, ele chora para conseguir as coisas, né? O papai e a mamãe vai correndo lá para acudir, para satisfazer é o ego. Aí quando o filho vai para o mundo não vai fazer igual papai e mamãe. O mundo vai fazer igual o Egito. Aí é a hora do filhinho do papai, do filhinho da mamãe, apanhar e levar na cabeça até não ter mais jeito. E o papai e a mamãe sofrer, o filhinho sofre, e aí tudo fica ruim. Porque o mundo não é igual papai e mamãe. E aí vai morrer de depressão. Vai dar depressão, vai dar ansiedade, vai ficar rebeldezinho, vai ficar revoltadinho. E tudo tá errado, tudo tá contra. Aí acaba quebrando a idolatria. É o que acontece. Infelizmente é isso que acontece. Como somos mal compreendidos. Oh, como somos mal compreendidos. E como compreendemos mal as pessoas. Oh, como nós compreendemos mal as pessoas. Nós somos mal compreendidos e compreendemos mal as pessoas. Não adianta a gente pensar que a gente só é mal compreendido. Não adianta a gente pensar assim. Porque a gente também compreende mal as pessoas. Saber definir e unir nossos objetivos com os propósitos das outras pessoas é realmente uma tarefa muito difícil. Você saber definir e unir os seus objetivos a outras pessoas é uma tarefa difícil. Você conseguir encaixar os seus anseios, a sua visão, as suas necessidades com a visão de outra pessoa, com os objetivos de outra pessoa, isso é super difícil. É aí que gera os atritos. Porque eu não concordo com você, você não concorda comigo, você fez tal coisa errada, mas eu não vejo as coisas erradas que eu fiz ou faço. Mas eu sou bom para apontar o dedo. Mas eu não sou bom para apontar o dedo para mim mesmo. Esse é o problema. Então, saber definir e unir nossos objetivos com os propósitos das outras pessoas é realmente uma tarefa muito árdua. Nosso egoísmo traz algo muito profundo e verdadeiro em nossas almas. Nosso egoísmo traz algo muito profundo e verdadeiro em nossas almas. É uma falha ser egoísta? Claro que é. Mas nossa essência carrega uma missão dada por Elohim misturada à nossa identidade e propósito. Olha só como é que isso aqui é profundo. Hoje está mais, vamos dizer assim, filosófica do que psicológica, né? Mas é psicológica. Nossa essência, ela carrega uma missão dada por Elohim. Todo mundo sabe que tem uma missão dada pelo Criador. Às vezes a gente não sabe qual é a nossa missão, mas você sabe que você tem. Todo mundo sabe, no fundo, a gente sabe que tem. E a gente quer dizer, qual é a minha missão? A gente quer saber qual é a nossa missão. Às vezes não sabe, às vezes não é tão claro assim. Nossa essência, ela carrega uma missão dada por Elohim. E essa missão dada por Elohim, ela se mistura com a nossa identidade, que nós formamos durante a vida, que nós aprendemos com o mundo. Ela se mistura com a nossa identidade e com o nosso propósito. Às vezes, Yosef, ele queria ser governador só da casa, só dos irmãos. Depois que Jacob faltasse, Yosef queria governar só os irmãos. Esse era o propósito dele. Mas esse era o propósito de Elohim? Não era.
E muitas vezes a gente quer coisa pequena e acha que é grande coisa. E o Eterno tem algo muito maior para a sua vida. Mas você saber definir isso e você unir isso com os propósitos das outras pessoas é que é o problema. Porque você vai ser mal compreendido. Então é uma questão de egoísmo. Nós temos a sensação que temos um propósito a ser cumprido. Só não temos certeza do que é. Mas ele está em nós, com o nosso egoísmo. E com o nosso egoísmo exposto ou camuflado. Porque quando você camufla o seu propósito com o seu egoísmo, aí nem você sabe o que é direito. E você começa a ir por caminho errado. Porque você camuflou o seu propósito com o seu egoísmo. Você misturou aquilo que o Eterno te fez no seu ser com aquilo que você se tornou ou está se tornando. Porque você foi influenciado pelo meio em que você vive. Televisão, um monte de coisas. Exatamente. E aí você começa a quebrar a cara, não dá certo, as coisas não funcionam. Foi influência do Egito. Foi influências do Egito. É por isso que você tem que ir para o Egito como um Yosef. Porque o Yosef não foi influenciado pelo Egito. É o que a Torá está tentando nos ensinar. Mas, e na Terra Prometida? Quem é que tinha que conquistar a Terra Prometida? Yahushua Benum, que é da tribo de quem? Efraim. Isso. Yosef. Descendente de Rahel. Mas quem foi programado para governar as tribos dentro da Terra Prometida? Eldá. E quando a Terra Prometida ela bagunça todinha, quem é que conserta? Yosef. A hora que o Egito entra, quem é que é o antídoto? Yosef. Então, se eu não sei qual é a minha identidade, eu não sei qual é o meu propósito, eu tenho que tentar agir como Yosef. Eu tenho que pegar a essência de Yosef e não deixar o Egito ficar me influenciando. Porque se eu for misturar o propósito Kadosh de Elohim com aquilo que é profano, não vai dar certo. Não vai funcionar. Baruch Hashem? É aí onde entra muita atitude de muitas pessoas buscar outros caminhos, bebida, Sim. droga, Muitas coisas erradas. porque elas deixam se influenciar Pelo sistema. pelos extremos. É isso não mesmo. conhecer a sua essência. Misturou. Baruch Hashem. Não consegue descobrir verdadeiramente quem é. Então nós temos a sensação que temos um propósito a ser cumprido. Todos temos essa sensação. Só não temos certeza do que é. Mas ele está em nós, com nosso egoísmo exposto ou camuflado. Então muitas pessoas acabam, quando vai estudar a Torá, é muito comum isso, né? A pessoa começa a estudar a Torá, não come mais coisa imunda, guarda Shabbat, faz, né, usa tzitzi, a pessoa se torna uma pessoa religiosa, ela copia o mundo, ela pega as vestes de faraó e se veste de faraó, e acha que é dono da razão, é dono de tudo. Nem faraó conseguiu decifrar o próprio sonho. Por que as pessoas querem se vestir de faraó? É perca de tempo. E Yosef estava lá na prisão, conseguiu. Baruch Hashem. Sabemos, no fundo, que existe algo acima de nós. Então, Elohim nos deu as mitzvot, nos deu os mandamentos da Torá. Para que o nosso egoísmo e nossa individualidade fossem refinadas. Por que o Eterno nos deu a Torá, os mandamentos? Para que o nosso egoísmo e para que a nossa individualidade ela fosse refinada. Então, quando eu recebo as leis da Torá, o que eu faço com elas? Eu aperfeiçoo cada uma delas. Praticar. Aperfeiçoar. É para isso que eu recebo as leis da Torá, para que eu possa aperfeiçoar na prática cada uma delas. Baruch Hashem. Afinal, o mundo foi criado por causa de cada ser humano. E não importa se é rei ou sacerdote, se é rico ou pobre. Irmãos, o universo, todo o universo, ele foi criado por causa de cada um de nós. Por que o universo ele foi criado? Por minha causa. Por que o sol foi criado? Por minha causa.
Por que as mangas foram criadas? Por minha causa. Por que os passarinhos cantam? Por minha causa. Nada sem causa, né? Nada é sem causa. Por que o céu foi criado? Por sua causa. Por que os passarinhos cantam? Por sua causa. Ou seja, é por minha causa, mas também é por sua causa. O mundo não é meu. O mundo não gira em torno de mim. O mundo gira em torno de todos nós e de forma individual. Porque cada um vê o mundo, tem seus gostos, tem suas ambições, tem os seus desejos, as suas vontades, sua visão diferentemente. Tem pessoa que quando chove, não, choveu, que coisa ruim. Tem sol. Para outro está tendo solão de, né? Nossa, hoje está o sol quente. Um dia faz, não, eu não gosto de frio, o outro não, mas aí faz que não, mas eu não gosto de calor. Um gosta de jiló e quiabo, o outro não gosta. Um gosta de chocolate, o outro não gosta. O mundo, ele foi criado para cada um de vocês. É para quem gosta de amargo, para quem gosta de doce, para quem gosta de água, para quem gosta de calor, de sol. O mundo é individual. Não tem que jogar a culpa em ninguém. E ninguém. Cada um se adapta. Então, irmãos, para que serve o egoísmo? Me fala. Para que serve o egoísmo? Para que serve a pessoa querer ter razão? Para que serve isso? Para que serve eu crescer melhor do que os outros? Isso serve para quê, afinal de contas? Yosef, ele tentou ser melhor do que alguém? Ele era o governador do Egito. Ele alimentou a família dele, ele alimentou o faraó, o Egito e aquelas nações todas. Ainda cuidou da filha do faraó. Ainda cuidou da filha do faraó, a Senate. Ainda deu neto ainda. Ainda deu neto ainda. Egoísmo não adianta nada. Nada. Agora, existem vários tipos de egoísmo. Egoísmo sentimental, egoísmo de posse, de ego, e vários tipos de egoísmo. Então, sou eu. É tipo casamento, né? Tem pessoas que casam, só eu que quero ser feliz. Eu não faço a minha mulher feliz, não. Só eu que quero ser feliz. Ou ela pensa em mim que só ela quer ser feliz. Não é assim que funcionam as coisas. Baruch Hashem? Mas de qualquer maneira, o egoísmo, a única coisa que ele contribui é para a gente destruir a gente mesmo. O egoísmo é autodestrutivo. Correto. Baruch Hashem. A única coisa que ele serve. Então, afinal, o mundo foi criado por causa de cada ser humano. Baruch Hashem. E não importa se é um rei ou sacerdote, se é rico ou pobre, ou se é escravo, se é... não interessa. O mundo foi criado por causa de todos nós. O universo existe para a existência de cada indivíduo. Assim como o Egito serviu a Jacó e seus filhos. Israel serve a todos que amam a Torá. O Egito foi criado para servir Jacó e seus filhos, não foram? Foram. Porque teve 7 anos de vaca magra. A criação do Egito serviu para alimentar a todos. Mas Israel serve a todos que amam a Torá. Você quer ser israelita? Quero. Ame a Torá. Aí sim você vai ser um israelita. Do contrário, não precisa amar a Torá, não. Viver no Egito depende de esforço próprio. Viver em Israel depende do esforço de cumprir a Torá. Viver no Egito depende de esforço próprio. Viver em Israel depende do esforço de cumprir a Torá. É diferente. No Egito, a alma humana desce. Em Israel, a alma sobe, se eleva. Leia e Rachel tinham um grande efeito sobre seus filhos. Esses efeitos interferiram diretamente na missão deles, influenciaram suas características pessoais e delinearam seus destinos. Muitos dos efeitos que eles sofreram são heranças dos pais. Então, os pais geram o futuro dos filhos. Da mesma forma que a árvore, ela joga as suas raízes lá na terra, ela vai puxando ali a seiva e os minerais. E a água, os filhos também buscam as suas raízes lá nos pais. O fruto que seu filho vai dar é o que você proporcionou nas raízes do seu filho. Então, você quer frutos bons? Proporcione frutos
proporcione raízes boas. Agora, Não quer que o filho sofra, proporciona as coisas corretas, certas, o filho não sofrer lá para frente. Agora, o que é visível aos olhos? É as folhas, os galhos, os frutos e as flores? Ou é as raízes? O que é visível aos olhos? As folhas, os frutos, os galhos, O tronco. Você reconhece uma árvore pelas raízes que estão enterradas, que você não está vendo. Você reconhece uma árvore pelas raízes que estão enterradas e você não está vendo, ou pelas folhas, flores e frutos? Pelas folhas, flores e frutos. Então, é mais fácil enxergar qual? O que está de fora da terra ou o que está dentro da terra? fora da terra. As pessoas, quando olham para seus filhos, elas olham os seus filhos na intimidade da sua casa, na raiz, ou lá na rua? Lá na rua. É algo a se pensar. Eu falei só para a gente poder meditar um pouco sobre essa questão. Baruch Hashem. Mudar as tendências ruins dos pais sobre os filhos envolve a questão do aprender e do agir, já que herdamos os hábitos, costumes e cultura dos antepassados. Lutar contra os maus costumes e aperfeiçoar os bons é uma tarefa que envolve conhecimento e ação. Se você não tem o conhecimento, como é que você vai mudar o seu filho? Ah, mas a minha mente, no meu pensamento, na minha inteligência, ela vai produzir tudo que eu... Mentira! Ninguém é capaz disso. Por isso que o Eterno nos deu a Torá. Não adianta você querer achar que a sua cabeça e o seu coração vão produzir o conhecimento suficiente para você conduzir e educar os seus filhos. Mentira. Você vai mimar, você vai atrapalhar, você vai prejudicar o seu filho com a sua criatividade, porque você vai ter dó, piedade, você vai tentar atender ele em todas as necessidades dele. Aí quando ele vai para o mundo vai fazer igualzinho o papai e a mamãe? Não vai. Então, o que você faz de bom para o seu filho, na verdade, lá no mundo vai se converter em mal. Porque o mundo não vai tratar o seu filho porque você não ensinou. Você não educou o seu filho da maneira correta. Você não usou a Torá para educar o seu filho. Você usou foi a sua emoção, a sua dó, a sua pena. O eu acho. O eu acho. Eu penso. Eu penso. Eu creio. É a criatividade pessoal e o sentimento. A gente não quer ver o nosso filho chorar, sofrer. Nós não queremos. E fora do ambiente da onde a gente vive, ainda tem uns assim que diz assim, não, mas tem a revelação do Espírito Santo. Ainda tem esse lado aí ainda. Não funciona. Não funciona, não adianta. Não adianta. Yosef, ele tinha Yaakov lá no Egito para cuidar dele? Tinha não. E aí, como é que ele fazia? Como é que ele chegou a ser o administrador das riquezas de Potifar? Já aprendeu desde cedo com o pai, se aperfeiçoou no conhecimento do pai, chegando no Egito ele só melhorou. Não teve sofrimento, por mais que passou por alguns problemas, mas saiu como vencedor. Porque problema a gente vai ter, né? É a prática. E nós temos que entender uma coisa ainda, além de tudo isso, né? Egito não é mamãe e papai. Não é Egito, não. Se errar, o espera, morre mesmo. Morre mesmo. Agora, Israel é papai e mamãe? Não. Não, também não. Israel é Torá. Quando Israel foi papai e mamãe, começou a idolatria. E o Eterno pegou as tribos e vomitou da terra. Aí começaram a entrar os povos invasores e as tribos foram dispersas. Porque viraram papai e mamãe. Não quiseram a Torá. Baruch Hashem. Davi mesmo era papai e mamãe com o filho. Papai e mamãe, o que deu? Só problema. Só problema. E aí estão no sofrimento até hoje. Até hoje. Mudar as tendências ruins dos pais sobre os filhos, olha só. Mudar as tendências ruins dos pais sobre os filhos, quem é que faz isso? Quem é que está fazendo isso? Quem é que está falando essas coisas para vocês aqui hoje? O
O Moré. É o Moré que está fazendo isso. Porque no nosso dia a dia a gente não pensa nisso. Ninguém pensa nisso. Você passa o seu dia, a semana, o mês, o ano, o filho cresce, daqui você está vovô e vovó, e você nunca pensou nisso. Quem é que está mudando isso em vocês? O Moré. Porque está onde? Na cabeça do Moré? Está na Torá. Não está na cabeça do Moré, está na Torá. Você acha que isso é criatividade do Moré? O Moré é super inteligente, ou o homem inteligente aquele, coitado. Ele não consegue resolver nem os problemas dele. E eu tô achando o super inteligente. Deixa de ser bobo, não é assim não. O Moré também comete os erros dele. Pode ficar tranquilo que ele é igual a você. E ele precisa de você para ajudá-lo a corrigir os seus erros. Amém? Amém. Mudar as tendências ruins dos pais sobre os filhos envolve a questão do aprender e do agir. Da ação. Praticar. Adianta o Moré ensinar a falar, puxar a orelha, pegar filho, porque o Moré também é pai, né, e dá cintada na bunda, e grita, e faz isso, e fala aquilo. Ainda bem que os pais aqui, ninguém torce o nariz. O Moré vai lá e corrige, os pais, o Moré, você fica quietinho, senão você também vai levar. Aqui assim, o Moré briga com a criança, mas briga com o pai também. Se o pai levantar um pouquinho, também leva cintada. Sobra para filho, sobra para neto. E sobra para neto, para bisneto, para filho, para pai, para avô, sobra para todo mundo. E o Moré é bravo. Não é, Samuel? Comunidade, É comunidade. É comunidade, né? Comunidade. O Moré corrige todo mundo. O seu filho, né? O Moré tem esse negócio de ser pai de todo mundo. Tem esse negócio de... É conhecido como tio do cinto. É o tio do cinto. É o Shabat, é o tio do cinto, é o Moré. O tio do cinto. Baruch Hashem. Então, mudar as tendências ruins dos pais, viu, papais e mamães? Mudar essas tendências ruins sobre os filhos envolve a questão do aprender. Não é você pegar a sua mente, a sua capacidade intelectual, artística, e achar que isso é melhor do que os conselhos do Eterno. Porque não é não. Não são. Muito pelo contrário. O pai é muito... Pai, mãe, avô e avó, tio e tia, em relação a filhos e netos e sobrinhos, é muito sentimental. A gente não quer ver sofrendo. Então, muita gente fala, né, que quando o filho é criado com pais e mães é uma coisa, quando é criado com avós é pior ainda. Porque os avós mimam muito mais. Isso é natural. Eu não tive essa sorte, não. Baruch Hashem, te fez quem você é hoje. Mudar as tendências ruins dos pais sobre os filhos envolve a questão do aprender e do agir, já que herdamos os hábitos, costumes e cultura dos antepassados. Lutar contra os maus costumes e aperfeiçoar os bons é uma tarefa que envolve conhecimento e ação. Não é só vir na paraxá, escuta, acha bonito, interessante, mas na hora de praticar, não pratica. Não adianta. Tem que pôr em prática, tem que pôr em ação. Yosef era belo, uma herança de sua linda mãe de olhos alegres. Era Rachel, a mulher que Jacob amava e se deleitava. Mas era em Eldá que nosso patriarca tinha segurança. Yosef escandalosamente expunha a beleza de seus sonhos egoístas diante de seus irmãos. Na verdade, ele expunha o desejo ardente de Jacob por Rachel. Uma propaganda de seu desejo pelas realizações pessoais que almejava. Então, Yosef fazia propaganda de quem? De Rachel, da beleza de Rachel, que era o desejo de Jacob. Então, aquele menino mimado, que os irmãos não gostavam, que o pai enfeitava e achava ele lindo, e a mulher de Potifar achou ele o mais lindo do Egito, meio parecido com o Moré. Ele fazia propaganda da sua mãe. Sei que vocês estão me achando bonito. Pode falar, fala. Se Moré, você é muito bonitão. Coração muito bonito. Não, fala a verdade, rapaz. Afeição muito boa. Fala a verdade. Confessa aí. Boas palavras. Pode? Faz você ficar mais bonito. Baruch Hashem.
ele era tão convicto de sua condição vantajosa que mesmo sendo vendido como escravo, ele se torna administrador das empresas de seu amo. Aqui está um grande segredo. Um dos segredos da prosperidade. O seu comportamento no seu trabalho, diante dos seus clientes ou do seu patrão, ele é de suma importância para a sua prosperidade. É muito importante a maneira que você se comporte diante dos seus clientes ou dos seus patrões, né? Ele era tão convicto de sua condição vantajosa que mesmo sendo vendido como escravo, ele se torna administrador das empresas de seu amo. Condenado à prisão, ele chega ao governo do Egito. Ninguém podia deter os sonhos desse Yosef. Assim com Rachel, que lhe transmitiu sua beleza física. Yaakov lhe deu prosperidade material e elevação espiritual. Enquanto a mamãe, ela transmitiu aquela beleza, aquele brilho, o pai transmitiu conhecimento, prosperidade e elevação espiritual. Além de tudo isso, ele vence os testes morais e se preserva íntegro nos ambientes corruptos do Egito. Muitas pessoas acabam caindo nos testes morais, porque é muito comum numa techuvá, quando a pessoa vem das religiões, e aí ela quer pegar aquela moral, aquela ética, até mesmo a própria religiosidade que tinha antes, e quer trazer para Israel. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai dar certo. Trazer o Egito, não adianta. É por isso que tem que ser Yosef. Yosef não deixa o Egito se corromper. Esse Yosef, enquanto Yosef tem o propósito de conquista, ele tem um propósito de conquista, e Eldá encara a vida como a missão de cumprir suas obrigações. Então, o que é Yosef? Onde é que Yosef concentra as suas forças? Ele tem uma missão de conquista. O Eterno colocou ele para conquistar. Mas conquistar significa passar por cima das outras pessoas? Não. Ser líder das outras pessoas, isso é conquistar? Não. Ele tinha que ser líder dele próprio. Ele tinha que sempre vencer ele mesmo. Sempre. E não vencer o outro. Nunca isso. Jamais. Enquanto a missão de Yosef era um propósito de conquista, a missão de Eldá era cumprir suas obrigações. E não de ficar conquistando nada. E Eldá, ele cumpre as suas obrigações. Lembramos que é ele que intercede pela vida de Yosef no episódio de seu quase assassinato. Reuven interviu, Eldá interviu. E Eldá é do tipo realista, que assume suas ações e exerce justiça. Então, quando alguém recebe o nome Eldá, porque quando a gente faz techuvá, a gente tem esse negócio de pôr o nome hebraico, né? A pessoa tem que estar muito convicta da realidade, tem que ser muito realista, e ele tem que assumir as suas ações e exercer a justiça da Torá, e não a da moral do mundo, e não do Egito. Não, essa não. Voltou para o Egito. E Eldá é do tipo realista que assume suas ações e exerce justiça pela Torá. Na venda de Yosef, por exemplo, ele considera sua responsabilidade e quando Tamar se revela por justa e realiza o ato de justiça, ele se casa com ela. O cara era justo ou não era? Justo. Ou seja, ele tinha aquela obrigação de cumprir aquilo que é justo. Essa é a característica de Eldá. Tinha que legalizar os filhos. A segurança de Benjamim também fica sobre seu voto. O voto de quem? Eldá. Por isso que no reino de Eldá e no reino de Benjamim, Davi, que era de Eldá, ele constrói o templo dentro de Benjamim. Então, a segurança de Benjamim fica sobre o voto de Eldá.
mesmo quando o vice-rei egípcio o conquista, ele se oferece como preso em seu lugar. Então, na situação em que Benjamim ia ser preso pelo governador do Egito, Sefanat-Panear, o que Eldá faz? Não. Ele é mais moço do que eu e meu pai ama essa criança. Me coloca no lugar dele, deixa eu ser seu escravo o resto da minha vida, mas liberta ele, porque ele tinha aquele sentimento de obrigação de fazer justiça. E Eldá não tem ambição, é líder nato, é responsável e é comprometido. Pelos nomes também podemos aprender muito com eles. Yosef, ele significa acrescentar, conquistar. E Yosef, ele participa das conquistas das outras pessoas. Então, por exemplo, quando as pessoas estão adquirindo conhecimento, Yosef está acrescentando conhecimento nessas pessoas, a missão dele é conquistar, não para ele, mas para as pessoas. Fazer a relevância. Auxiliar as pessoas nas suas elevações. Fazer, levantar e chamar. Levantar a chamar. Isso é Yosef. Então Yosef significa acrescentar a busca da autorrealização. E Eldá significa reconhecer, a busca, a aceitação. São duas naturezas distintas. Agora, por que Yosef, ele é a busca da autorrealização? O que isso significa? Isso significa assim, que quando Yosef, ele trabalha uma pessoa, ele está buscando com que aquela pessoa tenha a autorrealização dela. Não é ele se realizar usando a outra pessoa. É ele auxiliar a outra pessoa para que a pessoa se eleve e ela se realize. E isso é Yosef. Agora, imagina você viver numa sociedade em que as pessoas são todas elevadas. Como é que seria essa sociedade? Bom demais. Como diz nós goianos, né? Bom demais. Agora, imagina você ser egoísta e só você que se eleva e fica rico e tudo mais, e as pessoas não. O que acontece? Ruim demais. E vira disputa, vira competição, vira perseguição. Não é? Não é isso que acontece? Então, cria-se um ar de injustiça. Cria-se um ar de desonestidade, de roubo, de um monte de coisa. Então, em uma sociedade que não é, vamos dizer assim, entre aspas, homogênea, não estou falando de democracia, mas uma sociedade que tem desigualdade, a violência é muito mais forte. Sim. Por que em países de primeiro mundo a violência ela é menor? Porque existe uma igualdade social. O mesmo tênis que o rico compra, o pobre compra. A mesma escola que o rico estuda, o pobre também estuda. O rico compra uma caminhonete, o pobre também compra. Os dois comem sanduíche, kasher, no mesmo restaurante kasher. Um não fica de fora das participações. Não fica. Agora, e no mundo desigual? Como é que funciona? O mundo desigual, ele é seguro? Então, Yosef, ele busca a autorrealização, tanto a dele para com ele próprio, como da pessoa para a pessoa também. Isso é Yosef. Enquanto Eldá, ele significa reconhecer, é a busca pela aceitação. São duas naturezas distintas, porém nós necessitamos de ambas. Você precisa da autorrealização e você precisa de aprender a reconhecer as coisas. Isso quando a pessoa que está ao redor sabe captar. Sabe captar. Sabe Praticar. captar. Mas quando a pessoa ela é justa, ela é um tzadik, ela tem essa facilidade, porque ela não é egoísta. Ela não quer as coisas só para ela não pensa só nela própria. Aí acaba uma situação, né? Quando estivermos perto de alguma pessoa que não seja da mesma fé nossa, da mesma imuná, a gente usar a Torá para transformar ela e abrilhantar ela mais um pouco para aquela pessoa ser beneficiada e também ser elevada através da nossa ação. A Torá, irmão, ela nos ensina uma coisa muito bonita. Ela fala o seguinte, eu vou falar em linguagem simples, né? Faça o teu próximo
se sentir um rei. Olha só. Faça o teu próximo se sentir um rei. Se ele é seu escravo, faça ele se sentir um rei. Se ele é um rei, faça ele se sentir um rei, tá? Se você tem um escravo, vamos trazer para o nosso tempo, né? Se você tem um colaborador, um funcionário, faça ele se sentir um rei. Se você tem um rei, que é o patrão, que é o seu cliente, faça ele se sentir um rei. Então você está colocando todos no mesmo nível. Você não está pegando um que ganha menos, pondo ele lá embaixo, e o que ganha mais você está pondo em cima, porque isso aí já é balança de Canaã. Eu trato bem quem tem dinheiro, e quem não tem dinheiro eu trato mal. Isso é balança de Canaã. Balança injusta, porque não é o dinheiro que dá o peso à sua alma. Não é o dinheiro que dá o peso ao seu coração. Não é. Não é o seu carro, a sua casa, que vai dar valor ao seu coração, vai pesar mais o seu coração de amor. Não é. Isso é hipocrisia, isso é mentira, isso é bobagem. Não é. Então não adianta você querer medir uma pessoa que ela não é rica. Ela não é rica, é aqui. Ah, ela é rica, eu ponho na melhor cadeira. Não é assim que funciona. De forma alguma. Tem que usar a cadeira de mocho. Cadeira de moche, cadeira justa. Cadeira justa. Baruch Hashem. Então, são duas naturezas distintas. A autorrealização e o reconhecimento. Ou seja, a aceitação. Porque nós temos muitas falhas em nós mesmos e nós não aceitamos. Mas sabe por que você não aceita as suas falhas? É porque você não conhece ela, você não estudou ela, você não a entende. Então, como você não consegue definir aquela sua fragilidade, aquele seu defeito, então você não se aceita. Muitas pessoas que têm traumas, né, que passam por problemas familiares, são várias as situações, elas têm um trauma, geralmente o trauma é uma falta de aceitação, simplesmente porque ela não encarou aquele problema, ela não reconhece, ela não entende. E aquilo que você não entende, você tem medo. É igual, por exemplo, você está numa estrada, do lado direito tem luz para todo lado, você vê as casas, você vê os comércios, você vê tudo. Do lado esquerdo está tudo escuro, você não vê nada. Os seus olhos vão ficar com medo para qual lado? Você olha assim para o lado escuro, você fica assim, porque você não entende. Mas e para o lado que tem luz, não, você está vendo tudo. Está tudo claro para você, você define. Mas aquilo que você não consegue definir, você tem medo, isso é trauma. Por mais que a estrada do outro lado da escuro seja bem boa, né? Às vezes você não sabe o que tem lá, né? Às vezes tem uma fazenda, um campo ali, cheio de frutas gostosas, mas está escuro. E de cá tem só a cidade, cheio de... Né? Mas o medo, né? Medo. É o medo. O medo te faz ver um bicho papão do outro lado. Exatamente. E quando a gente não se reconhece algum problema nosso, um trauma, a falta de reconhecer que é o trauma, isso gera insegurança e medo. Então, enquanto você não encarar aquilo, você não entender, você não conhecer aquilo, você não consegue superar e resolver. Então, por isso que Yaldá, aqui no caso, ele significa reconhecer. É óbvio que a palavra Yaldá, ela significa outras coisas além disso. O que é Yaldá? Adorador de Yah. É o que é Yaldá. Ou a porta de Yah. Você tira a letra Dalet do nome Yaldá e fica o tetagrama. Yudie Vavier. Yudie Vavier. Mas aqui no caso da Paraxá também significa reconhecer. Então é importante a gente tentar achar as nossas falhas, os nossos traumas, para a gente poder vencê-los. São duas características que lutam entre si em nossa natureza. E a cada ato que praticamos e cada caminho que escolhemos vai gerar algum efeito em nossas vidas. Ou seja, a autorrealização, ela gera algum efeito na sua vida, como o reconhecimento também gera algum efeito na sua vida. Então, é importante você conseguir chegar nesses dois níveis. A autorrealização e o autorreconhecimento. Aí, essas duas situações, elas te levam a muitas mudanças. E boas.
Tem situação que Yosef é a vantagem. E outra situação, Yehudá é a vantagem. Então tem situação que Yosef é a vantagem e em outra situação Yehudá é a vantagem. Então eu estou indo para o Egito. Eu tenho que ser Yehudá ou Yosef? Yosef. Eu estou entrando dentro da terra prometida. Eu já estou dentro da terra prometida. Eu sou quem? Yehudá. Saber o momento certo de ser faz toda a diferença. Yosef governa bem o Egito, pois ele não permite o Egito governar sobre a sua alma israelita. Yehudá governa bem sobre Israel, pois ele não permite governar sobre a sua alma israelita. Parece contraditório, mas não é. Vou ler novamente. Yosef governa bem o Egito, sim, pois ele não permite o Egito governar sobre a sua alma israelita. Yehudá governa bem sobre Israel, pois ele não permite governar sobre a sua alma israelita. Então, se eu estou dentro de Israel, eu não posso permitir que o Egito governe sobre a minha alma israelita. A mesma coisa, se eu estou no Egito, eu não posso permitir que o Egito governe sobre a minha alma israelita. Porque o problema é o seguinte, Israel, quando entrou dentro da terra prometida, ele passou um tempo depois, ele deixou o Egito governar. E aí os reinos se dividiram. E Yehudá, o reino de Yehudá foi o reino que mais permaneceu fiel ao Eterno. As outras todas se definharam para o Egito. Yehudá também era monarquia, né? Monarquia. O segredo é aumentar o conhecimento para reconhecer quais ações são da Torá e quais não são. Eu pergunto, você ser triste é da Torá? Você pensar mal contra você próprio é da Torá? Não. A gente ser hipócrita? Não é da Torá. Egoísta? Não é da Torá. Não ter Orgulhoso. não é da Torá. Não ter prosperidade é da Torá? Não é da Torá. Não é da Torá. Mas aí tá. Aí me falta uma coisa, outra, uma situação, outra. E eu não consigo resolver aquilo. Por que eu não consigo resolver aquilo? Porque eu não sei reconhecer. Eu acho que eu estou fazendo tudo perfeito, tudo certo, não estou errando, não estou sendo injusto. Eu bato o pé no chão e não reconheço. Você vai mudar? Não, não vai. Então você não vai alcançar a autorrealização. Não tem nem como ser grato. Não tem. Então, para mim ser Yosef, eu tenho que ser Yehudá. Eu tenho que reconhecer. Para mim ser Yehudá, eu tenho que ser Yosef, porque eu tenho que ter autorrealização. Então, eu tenho que ser o quê? Eu tenho que ser os dois. Mas eu tenho que saber em qual momento eu sou Yosef e em qual momento eu sou Yehudá. Baruch Hashem. Um dia Yosef, reino de Israel, se unirá em um só com Yehudá. As falhas serão corrigidas e o serviço a Elohim será, de fato, elevado. Ou seja, para o serviço ser elevado, tem que ter união entre Yosef e Yehudá.